This call is now being recorded. Então, pessoal, da última vez, nós vamos terminar de falar de OpenGL, né? Nós começamos a falar do OpenGL, nós falamos do OpenGL em geral, aí eu cheguei a mostrar para vocês que no Jupyter ele tem um recurso de autocompletar, que eu não sabia desde quando existia, mas que você já pode usar para ter acesso aos comandos, né? Agora, infelizmente, para o OpenGL já não... SL, né, que é a Shading Language, do Shade já não dá para fazer isso, né, o recurso de autocompletar. Então, a gente está vendo os tipos de dados, né, usados nos pipelines, né, tá? Aí eu cheguei a falar no final da aula, né, embora não foi gravado, né, que era bom vocês pegarem os debuggers, né, para vocês poderem já começar. Vamos instalar no computador de vocês os debuggers de shaders, né, que tem, que é o para da NVIDIA. Deixa eu colocar aqui. Deixa, por favor. É o render doc, né? Certo? Esse aqui é o debugger para shaders genérico para qualquer placa de vídeo. E quem tiver placa de vídeos tem o N-Site Graphics, tá? Ele já tem um debugger e um profiler para os shaders também, certo? São os dois. Debuggers. Um genérico, que eu recomendo, e o outro específico para placas NVIDIA. Tinha também um para Radeon, né? Só que ele não está sendo mais atualizado, né? Se você for atrás, você vai até encontrar ele, só que ele já não é atualizado já faz uns 5 anos. Não sei se ainda funciona, né? Mas, em geral, os debuggers dos shaders, eles mostram todo o pipeline do OpenGL moderno e permitem você verificar os dados, né? Olhar tudo que tem dentro da sua placa de vídeo. Basicamente, o que você faz é tirar um screenshot, né, da sua placa de vídeo. Screenshot, né? Screenshot, você faz um screenshot e aí você olha dentro desse screenshot o que estava acontecendo, né? Na hora o que acontece em determinado momento da sua placa de vídeo, né? Quais são o que tem dentro das variáveis, o que virou pixel, o que não virou pixel, né? Etc. Tem algumas pessoas que usam como... Você pode até usar cor como debugger, né? Mas a gente não discutiu cor ainda, que seria o equivalente do print, né? Você usar cores para identificar onde tem problemas na placa de vídeo. Mas eu prefiro, enfim, o jeito mais correto mesmo é usar um debugger, né? O print é o jeito brutamontes, né? De debugar um programa. Né? O debugger ele tem mais recursos que isso. Além de mostrar para você todo o pipeline, mostrar todas as variáveis que estão na memória, etc. E assim, mas em geral é assim que a gente faz debuggers, tá? É tirando screenshots da memória, pegando pedaços da memória e analisando o que tem na memória naquele momento, né? Seja operacional, seja do programa, seja da onde... Inclusive, quando dá quando você tem um erro no programa, você pode até configurar, não sei se no Windows dá para fazer isso, mas no Linux e no Mac dá para você fazer o core dump, que aí ele joga toda a memória, ou parte da memória, no arquivo para você ver o que foi que aconteceu. Quando há um erro de execução, por exemplo, né, que eu falei para vocês. E sim, também é bom fazer isso, porque quando você faz programas em paralelo, né? Programas em paralelos tem quando você faz programas que executam em várias máquinas, ou então em vários processadores dentro da mesma máquina, o processo de debug é mais complicado, né? Mas ainda é possível fazer, tá? Mas você vai ter que fazer um algoritmo, você vai ter que implementar um algoritmo para fazer o screenshot, para saber o que tem nas memórias dos computadores, né?
ou do computador, no cluster, seja lá o que você está querendo analisar, mas é possível também, tá? A ideia é você fazer um screenshot de tudo que tem na memória do seu computador, dos seus computadores, para poder analisar qual o problema. Tentar encontrar qual o problema que está dando de execução do seu programa. Enfim, aí voltando aqui, a gente tem falado dos tipos de dados, né, do OpenGL e SL. Aí tem os básicos, né, bool, int, uint, float, double, que são aqueles unitários, né, os singletons. E você tem o vec2, vec3, vec4, por isso que não existe o vec singleton, quer dizer que é bool, int, uint, float ou double. vec2, vec3, vec4 e mat2, mat3, mat4, né, que lida até com vetores de 4 dimensões, né. Acho que eu já tinha dito isso para vocês no início do semestre, que o máximo que a gente lida em geometria computacional, né, em computação gráfica, é quarta dimensão, né? Você pode ir além disso, mas, em geral, é 4 dimensões, tá? No máximo. E a quarta dimensão é só por causa daquele negócio de coordenadas homogêneas, né? Se você fizer um programa que não usa coordenadas homogêneas, você nem precisa se preocupar com isso. Né? E aí as variáveis, elas têm tem no OpenGL-SL, eu chamei a atenção aqui que não tem os intervalos, mesmo nos casos dos inteiros, que eu falei que é a linguagem do computador, né? E não tem isso por causa dos quantificadores, tá? Que a gente pode usar vocês devem ter visto, a gente viu lá alguns programinhas já com shaders básicos, né? Bem básicos até agora, mas eles têm, por exemplo, o tal de in-out, né? Em out, ou dependendo da versão que você está usando do OpenGL-SL, você vai ver lá varying, né, desse jeito aí, V-A-R-Y-I-N-G. Isso aí tem a mesma funcionalidade do tal do in-out, tá? Quer dizer que são variáveis que vão ser transmitidas de um shader para o outro, tá? A princípio, as variáveis que você manda numa linha de produção, né, no pipeline, elas têm que ser primeiro inseridas no início da linha de produção, né? Que no caso sempre é, né? Como eu disse, o início da linha de produção é o vertex shader e o final é o fragment shader, tá? Pode ter shaders entre eles, mas isso aí é sempre verdade, tá? O primeiro passo é o vertex shader e o último passo é o fragment shader. Então, todos os dados que você quer passar, a princípio, tem que ser passados para o vertex shader, tá? Mesmo que você vá usar só no quinto passo, no sexto passo, você ainda tem que passar lá para o vertex shader e ir passando de um para o outro até chegar lá onde você quer, né? Na etapa que você quer. Isso você faz usando varying, dependendo da versão do OpenGL-SL, ou então, recentemente, usando in-out, né? In é entrada, out é saída, né? Tem até alguns comandos, acho, não me engano, do Java e do C++, que tem esse in-out, inclusive, no final. Né? Não vou lembrar agora, assim, mas enfim. Quando você vê in é entrada, out é saída, né? Aí tem também esse daí, attribute, né? Que é um modificador que diz que aquela variável é acessível apenas no shader, né? Que seria um default, inclusive. Eu não sei nem se ele caiu em desuso. Enfim, no livro que eu usei ainda colocava, né? Mas eu recentemente tentei usar e, pelo menos no meu programa, ele reclamou, dizendo que estava deprecated, o attribute, né? Que agora é como se fosse o valor default, né? Default, se você não especificar nada, é uma variável que está presa ao escopo do shader, né? Toda variável, né? Isso aí é uma noção de programação que eu não sei se todo mundo tem, que às vezes não é explicado, ou às vezes é explicado apenas no contexto de funções, né? Vocês devem saber que, por exemplo, você cria uma variável dentro de uma função, ela só existe para aquela função, né? Isso daí é chamado de escopo, tá? Se eu crio uma variável dentro de uma função, ela tem um escopo, ela existe só para o escopo daquela função. Se você cria uma variável de classe, ela existe para a classe e ela vale para todo o escopo da classe. E o mais genérico, né, seria variáveis globais, né, que é considerado um absurdo usar por muita gente, mas tem suas utilidades, tá? A variável global, inclusive programas avançados usam. Programas grandes usam. Só que você usa apenas aquelas variáveis mais importantes, né? E como você deve imaginar, se você ficar transmitindo
tenho informação que eu quero transmitir para muitos pedaços do meu programa, eu tenho que ficar, né, fazendo essa transmissão manualmente, um por um, cada pedacinho, dá muito trabalho, é muito overhead, né? Então, as pessoas, é mais fácil você ter uma variável dessa, que existe em vários lugares e que usa com frequência, criar uma variável global. Uma variável global é aquela que vale em todo o escopo do programa. Para qualquer classe, para qualquer método, ela sempre existe. Só que você tem que tomar muito cuidado ao usar variáveis globais, né? É a única questão que você tem que prestar atenção é isso, na verdade. Variável com escopo global, você tem que tomar cuidado ao usar. Que nesse caso aí, esse escopo global seria o equivalente a um uniforme, tá? O uniforme seria uma variável global que você pode acessar ela de qualquer shader, né? Sem ter que passar pelo pipeline, né? Você coloca lá em uniforme, você pode mandar para qualquer shader. Só que tome cuidado, né? Com esse tipo de, como eu acabei de falar, por isso que eu falo, teve esse discursinho, você tem que tomar cuidado com uniformes. Uniforme realmente facilita muito o nosso trabalho, né? Você pode mandar diretamente a informação para onde você quer. Só que tem que ter um certo cuidado, né? Usar eles para não causar problemas, né? Você você estivesse usando um atalho, né? Para poder mandar a informação para o programa, mas você pode mandar diretamente a informação para ele, né? E depois disso tem o tal do Precision, né? Precision, que é realmente, que aí está diretamente relacionado ao intervalo dos dados, que aí você dizer se é baixa precisão, média precisão, alta precisão, low, medium, high, tá? Que aí vai dizer para o seu processador, para a sua GPU, né? Tentar usar mais ou menos bytes para armazenar aquele dado, né? Se você está querendo fazer um programa de alta precisão, você vai colocar high precision. Se você não se preocupa muito com precisão, você só quer calcular rapidamente uma cena, né? Gerar rapidamente uma imagem, você vai colocar low precision, tá? E aí não tem um tamanho exato, tá? Depende do seu hardware, depende da sua... Ou seja, depende da sua placa de vídeo, quantos bytes ele vai ser alocado, tá? Aí eu até coloquei aí que a especificação da GLSL, no máximo que ela diz é determinar um mínimo de bits, né, que deve ser usados, que é 8, o mínimo que você pode imaginar, né, para low precision é 8 bits, que seria um byte, 10 bits para medium precision, né, pouquinho mais que um byte, e 3 bytes para high precision, tá? Isso é um mínimo, né? E é baixo mesmo, né? O int normalmente, por exemplo, né, que seria o tipo default, ele é pelo menos, ou então o float 32, que a gente viu lá do OpenGL, é no mínimo 32 bits, né, que já é 4 bytes. Mas na OpenGL SL você pode ter high precision, o mínimo exigido é 3 bytes, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Você pode analisar esse tipo de coisa olhando também o debugger, né? Para ver quantos bytes estão sendo usados, né? Cada tipo de dado específico na sua GPU, né? Né? E aí tem o Vertex Buffer Object, né? Que a gente já discute, já viu, que aí você pode usar a Vertex Buffer Object para armazenar pontos ou vértices, pode armazenar cores, pode armazenar normais, que são vetores, tá? Como é um tipo específico de vetores, né? Pode armazenar escalares e pode armazenar mapeamento de texturas, mas também mapeamento de textura, né? A textura em si, normalmente, ela vai no uniforme, né? Por exemplo, tá? Para não ter que passar a imagem, porque a imagem é um negócio grande, você não tem que passar a imagem. A cada etapa do processo, a gente usa uniforme. Mas aí, por usar uniforme, você vai ver que tem um probleminha, né? Não dá para usar VAO para controlar a textura, por exemplo, né? A textura está no uniforme, aí tem alguns problemas, né? Justamente, né? Como você não está usando aquele processo normal da entrada, né? Você está usando o uniforme, que é meio que uma trapacinha, né? Você vai ver que o gerenciamento de objetos em uniforme não é feito do mesmo jeito que VBOs é feito, né? E que facilita bastante, né? O gerenciamento de dados via VBO. Então, o que eu vejo, que eu vi até agora, mais comum de ser usado em VBO é isso, tá? Pontos ou vértices,
cores, vetores, escalares, que seria um vetor unitário, e mapeamento de textura, né? Para dizer como é que um vértice, ele fica, que posição o vértice é equivalente na imagem, certo? Isso que eu chamo de mapeamento de textura, tá? Quando você pega um vértice, você tem que dizer aquele vértice, onde é que ele está na imagem. Quando você está querendo fazer um mapeamento de textura, estou querendo colar... É como se já quiseram fazer um transfer, não sei se já fizeram um transfer, né? Você pega uma camisa, aí tem uma imagem de algum programa que você acha legal, você quer colar aquela imagem na camisa. Você leva lá para uma... Lá no centro, tem... não sei, tem uma opção de loja que faz isso, aí você quer colar aquela imagem que você baixou na internet numa camisa, né? Então, alguma coisa para homenagem à sua mãe, Dia dos Pais, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Isso aí é chamado de... Isso é uma textura que você está aplicando na camisa, né? E você tem que dizer exatamente, né, o canto da imagem, ele vai para qual ponto na camisa, certo? Isso aí é um mapeamento de texturas. A gente vai discutir isso, né? Certo? E tem o VAO, né? Que também já mostrei para vocês, mas eu mostrei numa aula extra, né? Que eu coloquei no YouTube. E eu também vou fazer uma aula extra para mostrar o 3D, tá? Fazer o mesmo processo, só que 3D. Vou construir lá um objeto 3D, um ou dois, e vou fazer um programinha para exibir o conteúdo, tá? Seria equivalente ao trabalho, né? Certo? O VAO ele é usado justamente para a gente poder fazer referência a vários VBOs, tá? Você quer fazer acesso a vários VBOs, você cria um VAO que seria um arrayzão de VBOs, né? E aí, para você acessar qualquer VBO, você acessa através do VAO, né? Do VAO específico. Isso aí é legal os VAOs, porque eles deixam bem fechadinho, né? Tudo que você vai usar numa imagem está bem fechadinho naquele VAO. Com exceção do quê? Das texturas, tá? Que aí é chato, né? Aquele negócio, estou usando a variável global, né? Já não dá mais para você ligar, né? Pelo menos atualmente ainda não dá para fazer isso. Quero deixar a textura fechada com o VAO, não dá. Certo? E aí, como eu disse, antigamente, né, no OpenGL tradicional, ele tinha vários comandos, instruções para poder executar vários passos do pipeline, do pipeline fixo, né? Hoje em dia, muitos deles não são mais implementados, tá? Pelo OpenGL-SL, e ao invés disso, nós temos bibliotecas que executam essas funções, certo? Aquela história, né, das pessoas brigarem, eu acho que a matriz não deve ser feita assim, ela deve ser feita assado, né? Até a questão disso de matriz, até isso tem discussão, né? Então, o pessoal da Cronos disse, não, vocês fazem como quiser, né? Eu não vou mais me meter nisso, não. E aí tem essas bibliotecas, tá? Essas são as duas do Python principais usadas, são a do NumPy e essa PIR, tá? Que você pode instalar, tem aí até o comando para instalar. E a tradicional é essa OpenGL Mathematics, tá? Que aí seria um pouco que se mexe só na parte de álgebra linear, né? Que é essa parte de manipulação de vetores, matrizes e outros dados geométricos. A OpenGL Mathematics, ela se foca exclusivamente nisso. Existem outras bibliotecas, tá? Você pode ir atrás, se você quiser usar outra, pode, tá? Se achar que tem outra biblioteca que é mais fácil do que os comandos que eu vou mostrar aqui no futuro, você pode ir atrás dela e pode usar ela, não tem problema. Certo? Então, com isso, a gente já acaba aquela noção básica que eu queria dar para vocês de OpenGL, né? Nós já vimos os programas mínimos, né, necessários para vocês poderem fazer o trabalho de vocês, né? Eu acredito que isso já seja o suficiente. A gente vai voltar para o OpenGL, né? No futuro, assim conforme for passando mais conceitos. Agora a gente vai começar a falar de cores, né, que é um conceito importante de computação gráfica. E depois a gente vai falar, acho que, de transformações geométricas, né, que é usado em animação. Aí a gente vai falar do último objeto matemático que a gente falou usando a computação gráfica, que é matrizes, tá? Já vai falar um pouquinho de matrizes agora em cores, mas a gente vai falar mais ainda quando falar em transformações geométricas, né? São os principais objetos que a gente manipula em computação gráfica geométrica, é isso, é ponto, vetor e agora matriz, né? Tem as primitivas, né?
triângulo e tal, mas você viu que aquilo ali normalmente isso é te dado meio que default, né? Através dos tipos lá do OpenGL, ou então das primitivas usadas no modelador 3D, né? Só faz inserir cubo. Parece um cubo na sua tela, né? Então, isso não é bem primitivo. Você não precisa manipular isso naturalmente, né? Você manipula assim, na mão mesmo, seria ponto, vetor e matriz. Enfim. Então, isso aqui é um exemplo. Vamos começar a falar de cores, né? Aí, isso aqui é um exemplo que já está desatualizado, vou colocar um exemplo mais recente, de um vestido que um cara fez na. O cara pegou a foto de um vestido, bateu a foto e colocou no Instagram, e muita gente ficou na dúvida se o vestido era dourado ou azul, né? A cor real dele é azul, certo? Mas aí, devido às configurações de câmera, né, pareceu que ficou uma cor diferente, tá? A gente vai entender por que isso acontece, né? Primeira coisa que a nossa percepção de cores é algo que é o nosso que evoluiu para perceber, tá? Nem todos os animais veem cores da mesma maneira, nem o mesmo intervalo de cores, tá? A primeira coisa que você precisa saber é isso, né? O ser humano, ele evoluiu para ver cores. Existe o espectro eletromagnético, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é a maneira que a luz se propaga, né? Como uma onda eletromagnética. E ela causa uma impressão no nosso olho, que foi evoluído para isso, né? Em determinada faixa de valores de comprimento de onda ou de frequência que nós conseguimos enxergar, né? Dentro da atmosfera terrestre, né, do planeta Terra, né? E até isso, se você for, mas se eu estiver dentro d'água, você vai ver, se você estiver dentro d'água, a cor vai ser modificada, né? Se você estiver no espaço, a cor vai ser diferente, tá? Claro, né? Você está num meio diferente. A luz está se propagando de forma diferente naquele meio. Então, a cor, obviamente, percebida vai ser diferente. Mas o nosso olho, ele evoluiu para ver no ar, né? Na atmosfera da Terra. É assim que nosso olho evoluiu. Certo? É lógico que a gente consegue usar ele para ver em outros ambientes, né? Que agora o ser humano vai para o espaço, vai para dentro d'água, vai para sei lá onde. Mas a nossa evolução ela foi feita para ver isso, né? Para identificar que de repente tem um animal que é venenoso e um animal que não é venenoso, né? Identificar que aquela fruta eu posso comer e aquela outra fruta eu não posso comer, né? Por causa das cores, né? E aí entra naquela ideia do paradigma dos 4 universos, de novo, retomando, né? Tem aquela mesma ideia, a gente tem as cores no mundo físico, que são aquelas sensações que excitam o nosso olho, né? De alguma maneira. Existe, para tu ver, ou seja, cores é uma coisa que só existe, é um conceito, é um fenômeno, que só existe no nosso cérebro, né? Certo? E não é uma propriedade real dos objetos, né? Se você for, a gente for pensar assim, os objetos nenhum tem uma cor intrínseca a si, certo? A cor não faz parte do objeto. Embora a gente, ser humano, faça essa associação, né, de dizer que um livro é verde, amarelo, etc e tal, aquilo ali realmente não é uma propriedade dele, é como a gente percebe ele na nossa cabeça, né? Como eu disse, pegar um outro animal, ele não vai ver, de repente ele nem vai conseguir enxergar a cor, ou ele pode até ver uma cor diferente, tá? Dependendo como é que é o sistema visual dele, né? Enfim. E eu falei isso, na verdade, também, questão do cérebro, porque existem umas pessoas, não são todos seres humanos, tá? Mas existem alguns seres humanos que, ao escutar um som, certo? Conseguem enxergar uma cor, certo? Conseguem fazer a associação, ao escutar um som, fazer aquela associação do som com uma cor, certo? Isso é chamado, acho que é de sinergia, tem um nomezinho específico para isso, né? Que a pessoa consegue fazer essas associações, né? Não que ela pense em fazer essas associações, né? Mas é algo que o cérebro dela consegue fazer por algum motivo, né?
E é possível também, né, através de treino, né, você conseguir visualizar na sua mente uma cor, tá? Você conseguir pensar numa maçã, fechar os olhos, pensar numa maçã e ver uma maçã colorida na sua cabeça, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas só para mostrar que realmente cor é uma coisa que está no na nossa mente, né? Não é algo que está no mundo físico, certo? É a maneira que a gente percebe o mundo físico. Então, essas cores, elas existem no mundo metafísico, né? Na verdade, eu estou no mundo físico, dependendo de como você quer enxergar. A gente tem que montar um modelo matemático para representar essas cores, né? E a gente usa esse modelo, é normalmente um número, né? Um número que mede a intensidade dessa onda eletromagnética, né? Aí depois disso nós temos que representar essa cor de alguma maneira, né, no universo da representação, e aí isso aí é onde entra os espaços de cores que a gente vai ver, que tem o RGB, o HSL, HSV, HSI, tem a função de H aí, né? Tem também o XYZ, né, que é usado pelo consórcio Éclairage lá da França, CIE, né? Acho que é o nome. E pode ter outros, né, também que eu desconheço, mas existem vários sistemas de cores, né? Cor, inclusive, também é associada à temperatura, tá? Temperaturas diferentes têm uma cor específica, tá? Dá até para saber, inclusive, a temperatura de um objeto olhando para a cor dele, né? Isso aí você já deve ter até essa intuição, eu espero, né? Você pega uma panela e vê ela vermelho, é bom você não é vermelha, é melhor você não encostar nela, né? Porque ela está quente, né? E a especificação da cor seria como é que ela é implementada numa linguagem específica, né? Como o OpenGL, no Python, no Java, onde for, né? Aí aqui tem um breve histórico da formação das cores, que vocês podem ler depois, mas basicamente o primeiro, aliás, enfim, tem várias pessoas que os primeiros pessoas a estudarem cores foram os artistas, né? Na verdade, cada artista tem uma paleta de cores específica que ele precisa, né? Que ele usa. Também naquela época as cores eram mais difíceis, né? De obter, então para artistas antigos é inclusive possível saber quem foi o artista que fez um determinado quadro a partir das cores que ele usa naquele quadro, das cores dos materiais que ele usa para fazer tais cores, né? Você consegue identificar se o quadro realmente foi feito pelo Leonardo da Vinci, né? Sei lá quem, certo? Quem estudou a princípio, as primeiras pessoas a estudar foi o Newton, cores, mas o princípio que ele conseguiu decompor a cores usando o prisma, né, que tem essa fotinho aí exatamente do experimento de Newton, que usou o prisma para decompor as cores, que ele descobriu que a luz branca é uma mistura de todas as cores, né? Mas quem realmente iniciou o estudo das cores mesmo como ciência foi o Thomas Young, tá? Isso depois foi melhorado por outros cientistas, como Maxwell, que é bastante importante também. Existe até o tal do triângulo de Maxwell, que eu já citei aqui. Mas o Thomas Young foi o que começou a estudar cores aditivas, né? Modelos de cores. Os espaços de cores, né? Quem estudou primeiro foi o Thomas Young. E aí, como é que as cores se formam, certo? O princípio de formação de cores, como é que é? Tem vários processos, né? Mas esse aqui são essencialmente é essa, tá? É um raio de luz luminoso, né? Se você pegar a cor branca, né? O espectro do Sol, né? A luz emitida pelo Sol originalmente é branca, tá? A luz que é emitida pelo Sol é branca, não é amarela, mas ela é branca. E ela é absorvida conforme ela entra em alguns objetos, tá? A cor, parte do espectro de cor, ou então parte das cores, determinadas frequências, comprimentos de onda, né? São absorvidos, entre aspas, quando entram em determinado meio ou objeto, certo? Absorvidos quer dizer o quê? Que elas se perdem, tá? Ela começa
devido ao tamanho delas, né, elas começam a se chocar com elementos que existem dentro daquele meio e elas não voltam para o nosso olho, certo? Para a gente poder conseguir enxergar algo, esse é o princípio básico, né? Se para eu poder conseguir enxergar a parede na minha frente, ou então esse monitor aqui onde a gente está vendo, um raio de luz tem que bater nele e ir diretamente para o meu olho, certo? Se um raio de luz bate nesse objeto e depois se perde, vai para outro canto, vai para fora do quarto, ou passa direto e atravessa, vai lá para o meio da rua, sei lá, eu não consigo enxergar aquele raio de luz, certo? Eu só estou vendo os raios de luz que são emitidos diretamente no meu olho, né? E a princípio, né? A princípio não. Todos os monitores, né? Telas de celular, TV, monitores, telas de celular, TV, iPads, né? Ou tablets, todos eles emitem luz, tá? Eles emitem luz para facilitar que a gente enxergue, né? Mas ainda assim, se tiver uma outra luz, você tentar ver o seu notebook, se assistir TV, num lugar que seja bastante, que tem um raio de sol diretamente na TV, você vai ver que você perde da informação da imagem, fica lá a imagem amarela na tela e você não consegue mais ver a imagem sendo projetada pela TV, né? Por quê? Porque o raio de sol que está batendo na TV e vindo para a sua cara, né? Ele tem uma intensidade muito mais forte do que a luz emitida pela sua TV, né? Então, como ela é mais forte, ela acaba tomando prioridade, né? E se não for tão mais forte assim, ela acaba se misturando, né? Certo? Ela acaba se misturando com a imagem da TV e fica aquela parte da imagem fica mais brilhante e a outra parte fica escura, né? Fica com reflexo, né? Uma parte da TV fica com reflexo e a outra não. Isso é porque fontes luminosas, certo? Luzes, como ondas, como elas são ondas eletromagnéticas, elas são aditivas, tá? Você pode adicionar uma cor, uma onda com outra, né? Para formar uma terceira cor, né? Isso serve para emissores de luz, certo? Se você tem fontes emissoras de luz, fontes de luz, elas podem ser combinadas para formar novas cores. Mas o processo de formação de uma cor, né, essencialmente é esse, né? Você tem a luz vai, ela bate em algum objeto, reflete de volta para o seu olho, certo? E aquilo que é refletido para o olho é o que a gente percebe como cor, né? Dentro da nossa mente, né? Da nossa imaginação, certo? E esse raio de luz, que é uma onda eletromagnética, né? Ele pode ter várias, aliás, pode ter, não é só uma onda, né? Um conjunto de ondas eletromagnéticas. Parte dessas ondas podem ser absorvidas, né? Parte pode ser transmitidas, parte pode ser refletida e também tem a outra parte que pode ser refratada, né? Reflexão, refração e também tem um especial que a gente chama de difusão, né? Difusão é quando reflete de forma doida, né? Reflexão, na verdade, a gente chama, apesar de estar aí, reflexão seria um nome genérico, né? Ele, na verdade, não é um nome genérico do jeito que tá, então seria até bom corrigir isso depois. Reflexão a gente chama quando um raio de luz bate e ele é refletido exatamente no mesmo ângulo que ele incidiu, tá? Isso a gente chama de raio refletido, né? Quando a gente chama difundido, é quando a gente tem um raio de luz que bate e ele reflete em várias direções, tá? Ele não pega só de acordo com o ângulo incidente, reflete de volta. Vocês devem ter estudado isso no segundo grau, através daquela história da lei de Snell, né? Quando você tem um raio de luz que entra na água, ele é refratado, mudando de direção, né? Isso é a refração, né? Mas também tem um raio de luz refletido, né? Que de acordo com a normal, aqui eu uso de novo na normal, né? Que é um vetor perpendicular à superfície de entrada. Tem um raio de luz que é refletido, tem um outro que vai ser refratado de acordo com a lei de Snell, né? E tudo isso aí que está, todos esses processos que estão descritos aí modificam a cor, certo? Do objeto, eles não precisam todos ocorrer, mas todos eles fazem parte do processo da cor, tá?
O mínimo é isso, tá? O mínimo que você vai ver no objeto é absorção e reflexão, certo? Mas pode acontecer também transmissão, refração, difusão. Nem todos os processos estão aí, né? E aí eu coloquei para vocês verem essa fotinha desse cara aí, né? Enfim, não sei se dá para ver pela imagem, né? Mas a absorção é quando vem o raio de luz e ele não vai para lugar nenhum, ele fica lá preso no objeto, né? Ele começa a ficar... Imagina como se fosse uma bola, né? Eu pego um canhão que dispara, um jeito de você imaginar isso, né? Que é um jeito que luz ela pode ser vista tanto como onda como partícula, tá? Uma das contradições, talvez, da luz. Então, se a gente for imaginar a luz como partícula, que não está errado, isso funciona quando a gente não está olhando de forma microscópica, a gente pode imaginar que a luz, um raio de luz, é como se eu estivesse segurando um canhão que dispara uma bola de tênis, né? Certo? A absorção é quando eu uso esse canhão que dispara uma bola de tênis dentro do meu quarto ou do quarto de vocês, e aquela bola fica quicando. Ela não sai do meu quarto, né? Ela entrou dentro do meu quarto, o raio de luz entrou, que seria essa bola de tênis, e ela está quicando loucamente lá dentro do meu quarto, ou do quarto de vocês, até perder a energia, né? Tem hora que ela vai dissipando energia, né? Tem hora que ela vai parar e vai ficar lá dentro, né? Bem, no caso de luz, ela desaparece, né? Ela desaparece, entre aspas, tá? Mas ela vai ficar lá quicando até perder energia ou transmitir toda a energia que ela possui, né? Isso é absorção. Reflexão é quando você dispara na parede e ela volta, né? Se eu disparar reta, ela volta de volta na mesma direção e me acerta, certo? Isso é reflexão. Quando eu disparo a bola de tênis. Ou então quando você pega, seria um outro exemplo, sinuca, né? Quem joga sinuca, já jogou sinuca, seria um exemplo de reflexão também. Você quer bater a bolinha no canto, né? Para acertar o buraco que está do seu lado, né? Isso aí também é um exemplo de reflexão, né? Que acontece no raio de luz. Transmissão é aquilo que acontece quando a gente tem... Seria a bola de tênis atravessar uma janela, né? Quebrando a janela, sem quebrar a janela, né? Mas que ela vira um fantasma e atravessa a janela sem sofrer, a princípio, nenhum. Ela pode ou não sofrer alguma modificação quando ela atravessa. Você pode quebrar ou não a janela. E a refração é quando ela entra no meio, mas muda de direção, né? Que seria pegar esse canhão que dispara a bola de tênis e disparar na água, né? Você vai ver que a bola não vai na mesma direção, não. Ela vai, no caso, vai diminuir de velocidade, né? Talvez, mas também vai mudar de direção, porque também tem o peso da água, né? Em cima dela, então vai acabar mudando de direção. Seria basicamente isso, né? Você pode imaginar desse jeito, tá certo. Você pode imaginar um canhão que dispara a bola de tênis, quando você quiser pensar em luz, tá? Para entender a absorção, reflexão, transmissão, difusão. Só difusão que não dá, né? Mas a gente vai discutir difusão depois. E aí tem um exemplo que eu coloquei aí dessa máscara, que esse é chamado de Vanta Black, tá? É um dos materiais mais escuros que existem no mundo. Quer dizer que ele é o mais que absorve luz, tá? Isso aí só tem só laboratório que tem acesso a esse material, tá? Que ele consegue absorver até 99% da luz, tá? Isso aí não é isso daí não é... Não fui eu que peguei o rosto e pintei de preto no Photoshop ou no GIMP, não, tá? Isso aí é porque ele está coberto com esse material, que é uma tinta, né? Ele cobriu esse rosto, e aí como ele cobriu com esse material que é absorve altamente a luz, né? Quer dizer que a luz entra lá dentro e não consegue mais sair de lá dentro, né? Fica quicando. Você não consegue notar que o rosto tem um nariz, que ele tem a boca, que ele tem, né? Isso é exatamente a mesma estátua, tá? Você não consegue notar os detalhes do rosto por causa disso, tá? Você perde a noção de profundidade. Depois, se você quiser olhar na internet, no YouTube, você vai ver que tem algumas pessoas que têm acesso a materiais semelhantes. Tem até a tal do preto 2.0, preto... Acho que até é preto 3.0, a última vez que eu vi. Que é uma... tem até escrito aqui, né? Preto 3.0, eu coloquei os links, que depois vocês podem clicar para ver. O pessoal faz que
Tem aqueles caras assim, metidos cientista, né, no YouTube, que faz esses experimentos. Eles têm dinheiro, né? Compra lá a tinta preta 3.0, recebe em casa e eles fazem eles pintam e eles mostram para você que realmente acontece isso, tá? No primeiro momento não, porque a tinta tá molhada, né? Então tá refletindo mais a luz, mas quando ela seca, realmente fica assim. E o único jeito de você conseguir enxergar é você pegar uma lanterna de alta potência para justamente aumentar aquele 1% ou 2% que é refletido e a gente conseguir ver, né? Os detalhes. Mas, enfim, eu estou falando desse material também para vocês começarem a perceber como não somente como cores são importantes para a gente poder enxergar um objeto, mas como luz e sombra faz diferença, certo? É através da luz e da sombra que você consegue enxergar que meu rosto ele tem um volume, né? Que meu rosto não é desenho animado, né? Não é achatado na tela. Você vê que tem uma parte do meu rosto aqui que é iluminada, que é escura, né? Na verdade, tem outra parte aqui do meu rosto que é iluminada, né? E dependendo da maneira que você ilumina um rosto humano, inclusive tem até nomes específicos, né? Que são técnicas usadas em cinema, tá? Tipo a iluminação Paramount, né? Que é um tipo de iluminação clássica usada naqueles filmes de hollywoodianos, né? Você colocar uma luz em cima do rosto pegando aqui de cima do rosto da pessoa para criar luz na parte superior aqui, né? E gerar sombra somente nessa parte de baixo aqui. Isso dizem, né? Eu não sei se eu concordo, enfim, eu estou dizendo que o pessoal usa, né? Na cinema, eles dizem que isso realça as características femininas, né, do rosto de uma pessoa, né, para deixar ela mais bonita, né? Certo? Essa luz Paramount, né? Desse jeito que a gente está vendo aqui, mais ou menos, né? Quando você tem assim uma luz vindo da esquerda que ilumina parte do rosto, deixa uma outra parte escura, né? Desse jeito, mais ou menos como vocês estão me vendo, isso dá um aspecto misterioso à pessoa, né? Deixando que ela está escondendo alguma coisa, né? Enfim, tem esses usos que os filmes hollywoodianos usam, né? Ou seja, com o uso da luz também serve não somente para exibir cor, mas também, às vezes, para transmitir ideias, né? E formatos, né? Como eu acabei de mostrar nesse Vanta Black. Aí aqui a gente tem o espectro luminoso, né? Na sua dimensão maior, né? Como eu disse, ele é um comprimento, é uma onda eletromagnética, né? Existem dois tipos de onda, né? Para quem não sabe, existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que você produz quando você bate em alguma coisa, tá? Certo? E ondas eletromagnéticas são aquelas que são geradas são ondas que geram eletricidade ou magnetismo, né? Que carregam energia, né? Se bem que toda onda carrega energia, né? Mas que pode ser classificado e tem corrente elétrica ou tem corrente magnética, né? Porque, na verdade, a eletricidade... Se eu chamar de ondas eletromagnéticas, porque, na verdade, eletricidade gera um campo magnético, né? E o campo magnético gera eletricidade e assim sucessivamente. Por isso que chamar de onda eletromagnética, né? Toda eletricidade gera um campo magnético, e campo magnético, por sua vez, gera eletricidade. E vai sucessivamente até acabar a energia, né? Até que a energia seja dissipada. Certo? Enfim, isso aí é o espectro eletromagnético, né? Examinando esse tipo de onda específica, né? Que aí tem o quê? Tem as ondas de rádio, que seriam as de maior comprimento de onda, né? Por isso que tem essa onda aí, maior zona, né? Ela tem o maior comprimento de onda. E aí, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, tá? Depende com um fator aí de velocidade no meio, mas são inversamente proporcionais. E aí tem depois as micro-ondas, infravermelho, e depois vem o nosso espectro visível, tá? E, apesar de estar parecendo grandão aí, vejo que é só 1/70, tá? Do espectro total que existe.
Ou que a gente consegue analisar, né? Que a gente consegue medir por meio de aparelhos. É bem pequenininho a faixa de cores que o ser humano consegue ver, tá? Ela vai só de 780 nanômetros até 380 nanômetros. Nanômetros, para quem não sabe, é 10 a menos 9, tá? Então, entre 300 e 700, 10 a menos 9, 10 a menos 9 metros é o que a gente consegue enxergar de comprimento de ondas. É um negocinho bem pequenininho, né? Eu acho que usando alguns aparelhos a gente consegue enxergar infravermelho, né? Infravermelho é interessante que a gente consegue ver calor, né? Você consegue ver quando algo está emitindo calor. Isso é usado até pelo exército, né? E já deve ter visto também aqui, talvez, não sei se alguém de vocês já viu aquele filme Predador, né? O Predador também usa essa visão, e não é à toa que ele usa isso, tá? Porque existem animais, infelizmente a gente não é um desses animais, mas existem animais na natureza que conseguem ver infravermelho, né? Justamente porque são animais caçadores, né? Para poder conseguir enxergar a sua presa melhor, né? Eles conseguem ver, opa, ali tem um pontinho quente, né? Quer dizer que tem algum ser vivo ali, né? Aí existe a ultravioleta, raios-x e raios gama, né? Que aí já esses tipos de raios, a partir dos raios-x. Aliás, o violeta já é perigoso, né? O violeta, raio-x e raios gama são considerados raios de luz, ondas eletromagnéticas perigosas, porque elas têm um comprimento de onda muito pequeno, né? E aí, por consequência, alta frequência, e elas conseguem entrar no nosso corpo humano, né? Tá? Esses raios maiores, né, eles não conseguem, né? Eles batem e são refletidos de volta, né? Mas esses menorzinhos, eles entram e podem ficar lá dentro quicando, né? Certo? E nesses quicando, eles podem mexer em quê? Podem mexer em célula, pode mexer no DNA, dependendo do tamanho, né? E aí começa a causar problemas no nosso organismo, né? Tanto é que raio-x, né? Quem já fez raio-x sabe que quando você vai tirar raio-x, você coloca uma roupa especial, né? Para se proteger, para que o raio-x só entre na parte que o seu médico está querendo analisar, e todas as outras pessoas normalmente saem do quarto, né? Principalmente o técnico de raio-x, né? Porque senão a pessoa ele passa o dia todo recebendo raio-x, né? Ele ia morrer. Ele ficasse recebendo raio-x o dia todo, né? Ou o dentista mesmo, né? O dentista também faz raio-x do nosso dente, né? Também é raio-x. Ele ficasse recebendo raio-x ali o dia todo, inclusive ele sai fora, né? Da sala. E o raio-x ele viaja, tá? Ele passa, ele pode tanto ficar lá preso no nosso corpo, refletindo lá dentro, mas ele também pode passar e sair, né? Viajar um bom tempo aí, né? Ainda passar por parede, né? Vai-se embora. Raios gamas também, né? Raios gamas ainda mais perigoso, né? Porque são considerados radioativos, né? Elementos radioativos podem causar dano, né, no nosso organismo. Você só ficar próximo. Raio-x também causa dano, né? Mas raio-x e raios ultravioletos depende do tempo, né? Depende de um grande tempo para você sofrer dano. Conforme você vai chegando próximo do final do espectro, né? Raios gama você não precisa de muito tempo, tá? Só você estar em contato com algum material radioativo já pode ser o suficiente para danificar. Você começar a sangrar pelos olhos ou coisa do tipo. Certo? Então, isso aqui é o que a gente consegue. Esse é o parte do espectro que a gente consegue ver, que não causa danos nenhum a gente, tá? E quem estudou principalmente isso daí foi o Maxwell, né? Que fez esse desenho do espectrograma. Tem a tal triângulo de Maxwell, que eles são as cores que a gente consegue enxergar dentro do espaço RGB, tá? E aí, como é que a gente percebe isso no nosso olho, né? Isso é o nosso olho humano, a gente não precisa decorar essas partes todas, mas eu acho que a gente já vai falar disso. Quando a gente olha, o nosso olho humano, ele não é que nem uma máquina fotográfica, tá? Primeiro que a gente tem dois olhos, não, a máquina fotográfica normalmente ela só tem um olho, né? Ela só tem uma câmera, a gente tem duas câmeras, na verdade, né? Nós dois olhos.
A não ser talvez um celular mais moderno, né? O celular mais moderno tem 3 câmeras. O celular que tem 3 câmeras tem mais câmeras que o ser humano tem, tá? O ser humano, ele precisa de 2 câmeras para ver 3D, né? Aquela história que eu já tinha falado para vocês. Mas a gente não consegue enxergar tudo que está na sua frente, a gente não enxerga tudo, a gente só enxerga uma pequena região circular, que é a nossa região de foco, que é para onde nosso olho está olhando, e aquela região de foco que a gente está olhando, que pode ser a tela do seu computador, imagina nesse momento, é para onde você está tendo foco. Tudo que está em volta está embaçado. Eu até consigo ver outros elementos aqui à minha volta, mas eu não consigo ver com definição, né? Eu perco alguns detalhes, certo? E as cores, né, são percebidas nessa imagem, né? Só que para conseguir perceber as cores, você precisa de luz, tá? E essa luz precisa estar numa intensidade X, certo? Eu até falei para vocês que ia mostrar, e eu realmente trazendo aqui. Isso aqui é por exemplo, isso aqui é um luxímetro, tá? Ele é que mede a intensidade de luz, né? Se eu tirar aqui, ó, essa bolinha aqui é um sensorzinho e ela me mostra um número correspondente à luz que está sendo emitida por um aparelho, né? Ou que está sendo recebida por ele. Isso aqui é usado por fotógrafos também, né? Para saber se está chegando muita luz, fotógrafos profissionais, para saber se está chegando muita luz ou pouca no objeto que ela quer bater foto, né? Certo? E para a gente poder ver as cores, a luz tem que estar numa intensidade X, né? Certo? Tem que estar, não pode estar numa intensidade baixa, não pode estar escuro, né? Certo? Que é quando ela atinge uma determinada intensidade, ela excita uma parte do nosso olho, que são os cones, tá? Os cones são esses caras aqui. Deixa eu colocar aqui, ativar. Cadê? O Open Board. Senão fica difícil a gente ver. Cadê o Open Board? Não ativou, não? Show Desktop e pronto. Pronto. Tá? Esse aqui são os cones, tá? Os cones você pode ver que ele tem que eu pintei de verde e amarelo, não dá para mais para ver, né? Mas esse aqui são os cones. Deixa eu tentar circular. Pronto. Esses aqui são os cones, eles que, a partir de uma determinada intensidade luminosa, eles são excitados, né? Eles são como se fossem sensores, né? São sensores orgânicos que nós possuímos. É tipo isso daqui. Isso aqui é um sensor mecânico, né? Elétrico, componente elétrico captura isso. E aqui esses são os nossos, são equivalentes, só que são os nossos sensores orgânicos, né? Esses sensores, chamados de formato de cones, eles percebem a cor a partir de uma determinada intensidade luminosa e eles percebem as cores, tá? E estão pintados dessa maneira, não à toa, porque existem cones que notam com mais facilidade a cor vermelha, certo? E tem uma sensibilidade maior ao vermelho. Existem cones que têm sensibilidade maior ao verde, e existem cones que possuem sensibilidade maior ao azul. Isso aí, se não me engano, também foi o Maxwell que descobriu isso, né? Foi o Maxwell ou foi o Young, um dos dois. Ele descobriu que nossos olhos têm essa sensibilidade maior para esses três comprimentos de onda, né? Não quer dizer que ele não consiga perceber outras cores, tá? É só que aquele cone específico tem uma sensibilidade maior àquele comprimento de onda, certo? Mas para isso depende de existir uma determinada intensidade luminosa, né, no ambiente, né, uma quantidade de energia que seja transportada na luz que existe no ambiente. Quando existe pouca energia ou quase nenhuma, quem é ativado são os bastonetes, né? Bem que os bastonetes são... Perdão, já ia sublinhar de novo a coisa errada, né? Os bastonetes são esses caras aqui, na verdade. Esses carinhas aqui, ó, misturado com os cones, né? Tá?
São bastões. Isso aqui dá para, eu espero que dê para entender, né? Os cones têm essas coresinhas, os bastonetes são esses caras aqui, né? Alongados, né? Mas eles não são coloridos, né? Os bastonetes, eles não estão coloridos porque eles até tem uma cor, né? Na verdade, mas eles não estão. Eles estão, não sei se é preto isso. De azul, né? Um azul escuro que eles estão, mas eles não querem dizer que eles percebam azul escuro, não, tá? Os bastonetes, eles só são ativados em regiões que tem pouca luz e eles só servem para dar. Eles só pegam como se fosse a escala de cinza do nosso olho, né? Tá? Eles não conseguem enxergar cor, eles não são. Aliás, eles são sensíveis a todo o espectro luminoso, né? Também é um mecanismo que evoluiu do ser humano, né? Para tipo assim, quando está no escuro, para a gente poder pelo menos conseguir enxergar alguma coisa, né? A gente não ficar totalmente à mercê dos predadores no escuro. A gente antigamente não existia, né? Energia elétrica, claro, né? Nem fogo, teve uma época que a gente não sabia. Então isso aí foi evoluído no nosso olho, que permite pegar pequenas quantidades de luz e usar aquilo para pegar um objeto, para ter uma ideia do formato do objeto. Só que ainda assim, né, não é muito bom, né, porque você não tem noção de cor, né, e vocês devem reparar que no escuro você não enxerga muito bem, né? Você nunca testou, né? Hoje de noite, a gente abrir o olho no seu quarto, tentar identificar pegar coisas que você conhece o formato, né, uma escova de dentes, tirar o ventilador, um livro, você vai ver que você não consegue enxergar o formato do livro direito, tá? Quanto mais escuro tiver, mais difícil fica, né? Na escuridão total, você não consegue enxergar nada, tá? Primeira coisa, escuridão total, você não consegue enxergar nada, certo? Escuridão total no meio da cidade não é possível, certo? Antes que você tente, escuridão total não é possível. Se você quiser ver escuridão total, você tem que ir para o meio, tem que ir para o interior, para um lugar que não tem energia elétrica de preferência, tá? Tanto é que na cidade, para você ver, né? A luz que tem postes, nem mesmo na sua casa não tem a luz que tem nos postes e vizinha a você, a luz viaja, tá? Você lembra aquela história, né? Ela pode passar por parede e tal, né? Dependendo da onda eletromagnética, né? Isso ali viaja, né? E aquilo acaba iluminando tanto a cidade que você não consegue ver da sua casa. Se você tentar ver estrelas, né? Eu vou comprar um telescópio para poder ver as estrelas, para ver a lua, você não consegue, tá? Por causa dessa iluminação que vem de outros cantos, certo? Ela atrapalha com a nossa visão. O melhor jeito, se você quiser ver, mesmo que você compre um telescópio, o melhor jeito de você conseguir ver estrelas, planetas, etc., é indo para o interior, tá? Então, a região que tenha pouca iluminação. Ou então você tem que pagar bastante caro para pegar um telescópio bastante sensível, né? Ou talvez morar no 30º andar de um apartamento para você poder escapar da luz que tem, que circula no nível, a nível do mar, né? A grosso modo, certo? Então, tem luz entrando no seu quarto, mesmo que não tenha luz nenhuma acesa na sua casa, pode ter luz entrando no seu quarto vindo da rua, né? Criando aquele efeito de penumbra, né? Que você consegue enxergar. Na escuridão total, você não deveria enxergar nada, né? Nada. Você não consegue ver nada se não tiver luz. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção nessa aula é: sem luz, você não enxerga nada. Você precisa de luz. Quando ela atinge uma determinada intensidade, essa luz você consegue ver cor, né? Que é aquele espectro eletromagnéticozinho que a gente consegue ver, né? Que vai do vermelho para o azul, né? E os cones, eles conseguem enxergar melhor, né? Determinados espectros luminosos, né? O vermelho, o verde e azul. E esse vermelho, verde e azul são os que são usados, tá? Nos monitores de computador, não à toa que foi escolhido o canal RGB, Red, Green, Blue,
que é usado no nosso monitor, que é usado na tela do seu celular, que é usado na sua TV de LED ou LCD, tá? Ele usa esses 3 componentes para gerar a cor justamente por isso. E também são os comprimentos de onda que são mais facilmente percebidos pelo nosso olho. Os bastonetes, eles percebem cor, mas... Percebem cor não, percebem luz, mas numa intensidade inferior, né? Quando está em pouca quantidade, eles são ativados, né? É como se fossem reguladores de brilho, né? Eles regulam o brilho, eles conseguem capturar brilhos pequenos, né? Para ajudar a gente a enxergar. E aqui está a explicação daquilo que eu já tinha mostrado para vocês, né? Isso aqui é a visão, nessa lateral aqui nós temos a visão humana. Opa, o que está fazendo aqui, cara? Esse aqui é o nosso campo de visão, tá? Esses 2 graus aqui, ó, só 2 graus, é o que a gente consegue enxergar com definição, tá? É um cone de 2 graus, é um negocinho bem fininho assim, tá? Não sei se dá pra... É bem pequenininho, é o que a gente consegue... Lógico que ele vai aumentando, né? Um pouquinho, conforme sai do olho, mas isso é o que a gente consegue enxergar com alta definição, né? O nosso HD, né? O HD do olho tá nesses 2 graus, no cone de 2 graus saindo da nossa visão. E fora disso, a gente já começa a perder definição e a perder brilho também, tá? A gente não consegue enxergar bem, né? Apesar de nosso campo de visão ser relativamente grande, não é 180, né? Não chega a 180, tá? Porque eu não consigo ver se tiver uma pessoa do meu lado, eu já não consigo ver. Você pode colocar a sua... Para você ver até onde você enxerga, você pode colocar a sua mão olhando para frente, continua olhando para frente, vai afastando a sua mão. Tem hora que você não consegue mais ver a sua mão. Isso aí é o seu campo de visão, tá? Você pode fazer isso para todas as direções e saber quem é o seu cone total de visão. E também tem um ponto cego no olho, né? Esqueci de falar que tem um ponto, além desse negócio do cones e bastonetes, também tem um ponto cego do nosso olho, que é justamente é a parte do nervo óptico que está ligada com o cérebro, né? Existe uma conexão do nosso olho com o cérebro, que aqueles impulsos eletromagnéticos são convertidos sensibilizados, né, pelos nossos sensores orgânicos, e aquela informação vai para o cérebro através do nervo óptico, né? Onde tem essa conexão do nosso olho com o cérebro, não existe cone nem bastonete ali, tá? Aquilo ali é um ponto cego. Mas se existe um ponto cego, exatamente como tem em carro, que você não consegue enxergar, ou então qualquer veículo automotor, como é que quando eu olho para qualquer coisa, eu não vejo um ponto preto na minha visão? Você não vê porque os pontos cegos do seu olho de esquerdo e olho direito são diferentes, né? E aí o nosso cérebro, ele é um computador inteligente o suficiente para pegar essas 2 imagens e misturar as 2, né? De forma que, opa, essa parte escura que eu não sei quem é, que o olho esquerdo não sabe quem é, o olho direito sabe, então preenche, né? E aquela parte escura que o olho direito não sabe, o olho esquerdo sabe, então preenche, né? E aí a gente não vê esse ponto cego, né? Mas também tem um teste, do mesmo jeito que eu acabei de falar para vocês, que é você segura o seu dedão, fica olhando o dedão, e tem uma hora que ele diz, não sei, agora faz tempo que eu não faço esse teste, mas aí que você mexe ele, tem uma hora que ele você fecha um dos olhos, olha para o dedão e tem uma hora que vai começar a mexer ele aqui, eu não sei exatamente qual é o movimento que você tem que fazer, mas tem uma hora que ele desaparece, que você não consegue, dentro do seu campo de visão, por isso você tem que fazer primeiro aquele teste que eu falei da mão, né, para ver quem é o seu campo de visão, e tem uma hora, se você fechar um dos seus olhos agora e fazer isso, tentar repetir esse mesmo teste agora, sendo que agora olhando para o seu dedão, vasculhando o seu dedão, você vai ver que tem uma hora que ele desaparece. Essa hora que ele desaparece é o seu ponto cego, tá? Estando dentro do seu campo de visão, né? Só que você primeiro precisa saber quem é o seu campo de visão. E esse gráfico aqui mostra exatamente isso, tá? Esse aqui é a distribuição de bastonetes e cones no nosso olho, certo? Aqui, essa linha vermelha são os bastonetes,
né? E a linha azul são os cones, né? Os cones, como vocês... A fóvea, que é a região do foco da nossa visão, né? Que é aqueles 2%, né? Que está mais concentrado na nossa visão. Você pode ver que tem o pico de cones, né? Ou seja, a maioria dos cones, eles estão no foco da nossa visão. Então, para a gente poder ver colorido em alta definição, né? Os cones, felizmente, eles ficam no foco da nossa visão. Só que aí, conforme se afasta daquele foco, você vê que a quantidade de cones diminui e o que aumenta? A quantidade de bastonetes, né? Que é justamente para a gente poder ver no escuro. Então, quando você consegue ver alguma corzinha no escuro, é porque existe uma quantidade de cones ali, tá? Misturada com os bastonetes. Mas ainda é muito pouco, né? Certo? Comparado à quantidade que tem lá de cones, que tem na nossa visão HD, né? Na região da visão HD, a quantidade que tem na visão periférica, né? É muito pouco. O que tem mais mesmo são os bastonetes, que pegam só o brilho, né? Eles pegam... Quando eu digo brilho, é que ele pega todas as cores, tá? Não quer dizer que ele é sensível a uma cor específica, quer dizer que ele é sensível a todas as cores. A união de todas as cores, para quem não sabe, e é bom vocês saberem logo, a união das cores é branco, né? A ausência de todas as cores é, na verdade, branco ou cinza, tá? A união quando você tem todas as cores na mesma intensidade, você vai obter branco ou cinza. E a ausência das cores vai ser o preto, né? Isso para cores aditivas, né? Nós vamos ver que também existem umas cores subtrativas. Que é outro tipo de cor. São os dois tipos que existem. Cores aditivas e cores subtrativas. Certo? Aí aqui nós temos como aquilo que eu já tinha explicado para vocês, só que agora num jeito mais visual, né? Por exemplo, se nós temos 3 raios de luz, vermelho, verde e azul, né? Se chocando contra um material qualquer, e aquele material reflete só o raio de luz verde e azul, nós percebemos o ciano, tá? Imagine que a luz branca ela é formada só de vermelho, verde e azul, tá? Para facilitar a nossa vida. É lógico que a luz branca ela é formada por todas as cores, certo? Como eu acabei de falar. Mas para facilitar a nossa vida, vamos imaginar que é só formada por vermelho, verde e azul. E aí, se você tem esse raio de luz acertando uma superfície, ele reflete só o verde e o azul, você vai ter o ciano. Se ele refletir de volta para o nosso olho só o azul, né? Obviamente vai ter azul. Se refletir só o vermelho, a gente vai enxergar como vermelho. Se refletir só o verde, a gente vai enxergar como verde, né? Se refletir o vermelho e o azul, a gente vai enxergar o magenta. E se refletir o vermelho e o verde, a gente vai ver o amarelo, né? Que ele está só absorvendo o azul, né? Certo? É o que eu acabei de falar para vocês, né? Absorve o azul, reflete o vermelho e o verde, você vai enxergar a cor amarela, né? Por isso que é chamado de aditivo, né? A gente chama isso aqui de teoria aditiva da cor, né? Que está adicionando ondas diferentes, estão sendo adicionadas, estão fazendo a gente perceber uma outra cor, né? Veja que existe o comprimento de onda amarelo, né? Certo? Então, o amarelo ele é um comprimento de onda específico, né? Que ele pode ser tanto naturalmente gerado, como ele também pode ser obtido através de uma combinação de cores, né? Do mesmo jeito que o branco, né? A combinação de todas as cores, outras cores podem ser obtidas através da adição de cores diferentes, né? E também existem aparelhos para medir isso, certo? Existe o espectrofotômetro, certo? Que ele é usado na indústria química, né? Acho que na farmacêutica também, né? Para vocês saber que componentes existem dentro de um elemento, né? Você consegue saber isso, tá? Isso é usado também, não somente na hora de fabricação de remédios, mas também para identificar que elementos químicos existem no planeta, né? É assim que a gente sabe, né? Se você não sabe ainda, como é que as pessoas saem, como é que eu sei que um determinado objeto voando no espaço tem ouro, né?
tem ouro lá nele. Como é que eu sei? Através da luz refletida, tá? Existe um aparelho específico que os astrofísicos usam, porque tem que ser bastante sensível, né, para capturar a luz daquele objeto viajando no espaço, que pode ser um cometa, enfim, pode ser, eu não sei os termos técnicos exatos, asteroide, né, viajando lá no espaço. Você consegue ver qual é a luz refletida, e através das luzes refletidas, dos espectros de luz que são refletidos, que chegam no seu aparelho, você consegue saber se ele tem cálcio, se ele tem hidrogênio, se ele tem ferro, se tem magnésio, né? A gente sabe, pegando o espectro luminoso, que comprimentos de ondas estão sendo refletidos ou não, né? Nesse caso aqui, em preto, seriam os que estão sendo... Eu acho que são os que estão sendo refletidos, no caso, né? Não tenho certeza, mas acho que são os que estão sendo refletidos. Aí aqui, isso cria tipo como se fosse um código de barras, né? Para o seu elemento químico, né? Que aí depende da quantidade de elétrons que ele tem, depende com a formação, composição atômica dele, ele vai refletir alguns espectros, parte do espectro visível, né? E é uma parte específica do espectro visível que ele reflete. Que elemento químico existe num determinado objeto ou astro, se estiver no céu, certo? Através da luz também, né? Para ver como cor é importante, né? Cor não é só para ajudar a gente a enxergar, também é usado na ciência para saber qual a composição de um material, né? Certo? A gente consegue fazer isso. Existe até um tal de CIO, que infelizmente parece que não ficou muito popular. Não sei se não funciona ou se é por causa que o preço é caro, né? Que é esse bichinho aqui pretinho, ó. Certo? Ele é meio caro, tá? Acho que é uns R$2.000. Enfim. Que você consegue, por exemplo, apontar ele para uma fruta e ele vai te dizer, né, quais são os componentes que tem naquela fruta, acho que dá calorias, né, dá uma opção de informação desse tipo, tá? Usando só luz. É como se fosse o espectrofotômetro, que é usado lá pelos químicos, só que em formato portátil, né? Esse aparelho aqui grandão, ele custa uns R$10.000, tá? Mas esse pequenininho aqui é portátil, mas é caro e faria a mesma coisa que esse cara aqui, tá? A ideia desse cara seria ajudar você a identificar se uma fruta tá boa, se não tá boa, né? Se ela tá podre, se não tá, se tá na validade, se não tá, se usou agrotóxico ou não, né, na fruta. Você conseguiria saber dele, né? Talvez por isso. Mas enfim, atualmente não está muito popular ainda. Mas no futuro, né? Provavelmente vai ver mais com frequência, né? Atualmente as pessoas, né? Para ver se uma fruta está podre, você aperta, né? Pega na mão, não sei o quê, né? No futuro não vai precisar fazer isso, se Deus quiser, né? Você vai ter um aparelhinho, vai poder medir. De repente até o supermercado vai fornecer isso para você, né? Depende da nossa demanda, né? Também. Aí aqui é como as cores se formam, como é que ocorre aquele processo na nossa no paradigma dos 4 universos, né? A onda eletromagnética, ela é uma função, tá? Que excita um espectrograma, né? Quer dizer que para cada comprimento de onda tem uma intensidade que é percebida, né? Por um aparelho medidor, e a gente quer representar aquela função que representa uma cor qualquer. Imagine que essa linha aqui é uma cor, tá? Essa linha aqui representa uma cor analógica do mundo físico, certo? Que foi capturada através de um aparelho, um fotômetro, espectrograma, um espectrofotômetro, certo? E aí nós queremos representar isso no computador. No sistema físico matemático ideal, nós usamos uma coisa chamada base de Haar, tá? Que é essa função que pega só alguns pontos específicos e analisa a intensidade luminosa que existe naqueles pontos específicos, ou seja, em determinados comprimentos de onda, né? Certo? E isso vai capturar a energia que existe em alguns pontos daquela função, né? Mas aqui no caso ele pegou 4, né?
e aquilo ali é medido, né? É salvo no formato de computador, né? Um formato numérico, e aquilo ali vai ser representado como algum valor, né? Algum tipo numérico de dado na nossa linguagem de programação, que aí pode ser um bool, um float, né? Um int ou alguma coisa desse tipo. Seria o físico, aqui seria o matemático, que isso aqui é chamado de função de Haar. O que é a função de Haar? É uma função que no ponto que você está medindo, ela tem valor 1, e em todos os outros pontos ela é 0. É isso. A base de Haar é isso. Ah, mas aqui tem 4, professor, porque ele está usando 4 bases de Haar, tá? Ele está usando 4 funções sobrepostas. Mas ela, para a gente que é de computação, ela que é das mais usadas para fazer discretização, que é só uma linha na vertical que tem o valor 1, né? Valor 1, por quê? Porque é o produto neutro, né, da multiplicação, quer dizer que não vai modificar o valor da função naquele ponto, e em todos os outros lugares ela tem valor 0. Certo? Esse seria um modelo matemático. Aí você fazendo a convolução, isso é chamado convolução, a gente vai estudar isso no futuro, fazendo a convolução dessa onda física com esse modelo matemático, a gente consegue obter quem são os valores específicos da função naqueles pontos, tá? Os valores discretos da função naquele ponto, que seria já no universo da representação, né? Isso aqui seria a representação seria o físico, matemático e a representação. Da implementação seria o valor, seria o tipo de dado, né? Seria o valor do dado, seria o valor numérico num tipo de dado específico da linguagem de programação, né? Isso aqui é o processo de amostragem que é feito não somente para a cor, tá? Mas qualquer outra intensidade, qualquer outra atributo físico que você imaginar é feito exatamente dessa mesma maneira, tá? Seja temperatura, radiação, o que mais? Volume, densidade, massa, a grosso modo, tá? Tudo é feito assim. Você pega um ponto, em média, ou vários pontos, e mede naqueles pontos, né? Certo? Isso gera um problema de alias, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é que isso já gera um problema de alias, quer dizer que é aquele problema de falsa identidade, né? Quer dizer que pode ter duas cores, ou você está usando só alguns comprimentos de onda, né? Você pode ter duas cores ou mais, né? Na verdade, você pode ter infinitas cores que podem ser representadas através daquelas mesmas intensidades que você usou para capturar, tá? Tradicionalmente, a gente percebeu, né? Por isso que os estudos das cores foram importantes, né? Porque se percebeu que você só precisa de 3, né? Que é o quê? O vermelho, o verde e o azul. São aquelas 3 cores que nossos cones são mais sensíveis para representar cor, né? Mas o problema matemático, você está usando só 3, né? 3 intensidades para representar todo e qualquer tipo de cor, são 2, né? Primeiro, você gera o alias, quer dizer que pode ter mais de uma cor que vai ser representada exatamente da mesma maneira no seu computador. E a segunda é que você não consegue representar todas as cores, tá? Usando isso. Então, eu sei que a gente já está, enfim, já está quase no final da aula, não sei se talvez avance mais um pouco, não sei. A gente pode falar mais um pouquinho ainda. Mas outro conceito importante para vocês terem é isso, tá? No computador, a gente usa os canais vermelho, verde e azul, que são aqueles mesmos que são mais excitáveis no nosso olho humano, e a gente usa aquilo para representar qualquer cor no mundo físico. Mas devido a isso, a gente não consegue representar todas as cores possíveis que existem e nem toda... A gente não consegue representar todas as cores que existem e ainda pode ter duas cores que vão ser representadas da mesma... Duas ou mais cores que vão ter a mesma representação quando capturadas por uma câmera digital, né? Ou capturadas por algum sensor que a gente use para captura de cores, tá? Isso é um problema. Aumentar a quantidade de cores não resolveria, tá? Se você aumentasse, colocasse lá, usasse 5 cores, em vez de usar o sistema RGB, eu vou usar o sistema RGB AM, né? Que usa
vermelho, verde, azul, amarelo e magenta. Ainda assim, esse sistema também sofreria do mesmo problema, tá? Não é a questão de quantidade de discretização que você tá, o problema não é esse, né? O problema é você conseguir representar toda a onda, todo o espectro luminoso mesmo, que é difícil, né? É um problema difícil da matemática, ou da física, né, inclusive. Isso a gente pode ver, esse problema não é um problema que acontece na computação, mas também não somente na computação, né? Nós podemos ver que alguns seres humanos sofrem de um problema chamado de daltonismo, né? Devido à quantidade, talvez, de cônes e bastonetes, você não consegue, eles têm dificuldade de diferenciar cores, né? Se não me engano, é confusão entre... Não sei se o mais comum é confusão entre o azul e vermelho, né? Eu não tenho a certeza aqui. Isso aqui é um teste que eu coloco no tradicional, tá? Que é feito no Detran, e foi inventado pelo esse doutor Shinobu Ishihara. É um teste antigo, né? Mas que ainda é usado para perceber se você tem daltonismo. Aqui são os números, né? Se não estiver enxergando, tem números dentro desse círculo. Se não estiver enxergando os números dentro de qualquer um desses ciclos, pode indicar que você tem problema, tá? De diferenciar cores. Aqui é o 12, aqui é o 42, 74 e 6. Por que eu coloco isso? Primeiro, para que se algum de vocês tiver esse problema, vocês conseguirem identificar. E segundo, porque vocês têm, como desenvolvedores, né? Vocês vão fazer programas, vocês têm que se preocupar com esse tipo de coisa, tá? Nem todos os seres humanos conseguem enxergar cores da mesma maneira, né? Eles têm problemas, alguns seres humanos têm problemas de diferenciar cores. Então, na hora de você pintar o seu programa... Foi alguma coisa? Tipo assim, pode ser uma pergunta engraçada, mas como é que o senhor sabe que é 74, 42, 12, 6 e não tem problemas de visão assim? Entende? Como assim? Não, assim, porque... Não entendi. Hã? Eu não entendi a pergunta. Assim, porque o senhor sabe que aqui é 74, 6, 52 e 12, né? O senhor sabe porque tem escrito embaixo, talvez, mas não é porque... Não sei se está sendo claro, é porque uma pessoa que tem daltonismo, ela vai ver nenhuma cor ou ela vê uma cor diferente, ou vê um número diferente? Ela não vai ver algum número ou não vai ver nenhum? Essa é uma pergunta, assim, nesse sentido, sabe? Porque, por exemplo, o senhor falou 12, 42, 6 e 74. Sim. Esses números só podem ser vistos por pessoas que têm visão normal. E a pessoa daltônica, ela não vai ver nenhum, ou vai ver o diferente? Ah, entendi o que você está querendo. Bem, eu sei que são esses números por causa que porque quando eu peguei o teste, né, estava escrito lá no teste, né, embaixo, primeira coisa, né, e ele não vai, a pessoa daltônica não vai conseguir enxergar, né, isso aqui é feito, não vai conseguir enxergar números aí, né, certo? Se você conseguir enxergar algum número, quer dizer que você consegue, se você enxergar um número diferente, pode ser que você tenha algum grau de daltonismo, né? Mas não seja grave, né? Vamos dizer assim. Você consegue ainda enxergar os números, mas talvez você já ainda consegue enxergar o suficiente para fazer a distinção. Porque aqui as cores foram escolhidas nesse sistema justamente para se confundir, tá? Aí, por exemplo, talvez existe vários tipos de daltônico, né? Então, existe daltônico que tem dificuldade de diferenciar, sei lá, eu acho que isso aqui é verde e vermelho, né? Então, eles colocou o quê? Colocou um número vermelho dentro de uma bola verde, que é o daltônico não vai conseguir ver esse número, né? Que vai estar tudo da mesma cor, certo? Aí é a mesma coisa aqui, ele misturou, sei lá, rosa com preto, né? Dependendo do tipo de daltônico, ele tentou misturar cores que confundem quem tem daltonismo, certo? De propósito. E são cores que são próximas umas das outras, que pode até te confundir, né? Então, não são cores que dão contraste, né? Se a gente pegar aquele espectrograma, que eu mostrei para vocês, o espectrograma visível, vocês vão ver que essas cores aí, elas são cores próximas, tá? Que estão próximas ou vizinhas umas das outras. E aí, justamente, o daltônico, ele tem
a dificuldade de diferenciar essas cores. Então, o daltônico ele não conseguiria enxergar isso, tá? Você tem dificuldade de enxergar. Você consegue enxergar, mas está enxergando um número diferente? Pode ser várias coisas, né? Pode ser que você esteja daltônico, pode ser que você tenha só problema de visão, está precisando usar óculos, né? Para atualizar seu óculos. Ou pode ser que você tenha um caso de daltonismo leve, né? Isso aí quem tem que definir é um médico, né? Mas isso aqui é só para dar, vou dizer, só uma indicação, né? Eu não sou médico. Se você quiser, para ter certeza, vá no médico e diga assim, eu estou com suspeita de ser daltônico. O que você acha, né? Para ter a opinião de um profissional, né? Certo? Mas esse é o teste que é usado, né? Classicamente, para identificar quem é daltônico, certo? Porque ele usa cores parecidas, que uma pessoa daltônica vai ter dificuldade de fazer a distinção, certo? Ele não vai conseguir enxergar número no meio dessas bolinhas todas aí. Ok? Isso responde a pergunta? Sim, sim. Tudo bem. Mas eu estou falando isso não somente para que vocês vá a um médico ou coisa do tipo, né? Ou algum de vocês vá, mas para vocês como desenvolvedores, que eu já vi, certo? Site, programa, que faz esse tipo de coisa, né? Tem cores muito próximas do espectro, daquele espectro luminoso visível, né? E você usa porque o cara, a pessoa que está desenvolvendo, acha bonitinho, né? Essa combinação de cores é bonitinho, vou usar no meu site, né? Vou usar no meu programa. Só que aí o que acontece? Aquilo ali fica invisível. Para quem tem algum problema na visão, vai se tornar invisível o seu programa. Isso aí prejudica, né? Você está querendo vender um programa, ou se você está querendo que as pessoas acessem seu site, tem uma informação lá que é invisível, né? Que algumas pessoas não enxergam, não é bom, né? Então você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Idealmente, né, a gente se preocuparia até com pessoas que são cegas, né, que não conseguem enxergar. Mas, infelizmente, o computador hoje em dia ainda não... Quer dizer, até tem touchscreen, né, mas o touchscreen ainda não emite relevo, né, para a gente poder fazer algum tipo de adaptação. Mas no futuro, talvez sim, né? Mas, mesmo assim, existem pessoas que se preocupam até com isso, tá? Existe, por exemplo, o tal do DOSVox, que ele é para que pessoas cegas, né, consigam usar computador, né, através de sons, né? Tudo é descrito, né? Acho que o Windows também tem uma espécie de autodescritor, né, que vai dizendo, você não acha muito bom, né? Mas você vê que até tem TVs que também fazem isso, né? Que mostra tudo que você está fazendo na TV. Não sei para que você vai assistir TV com problema de visão, né? Mas enfim. Mas pelo menos no computador faz sentido, né? Porque você quer poder usar algum tipo de programa, você quer escrever um texto, etc., e você não está enxergando nada. Aí o que você coloca um auxílio sonoro, né? Que diz todo lugar que o seu mouse está passando, você vai descrevendo para a pessoa cega para ele saber, ó, você está em cima do menu arquivo. Clicou em arquivo, arquivo tem isso, isso e isso, né? Para ir descrevendo ele, para ele poder saber quais são as operações, o que ele pode fazer, né? Aí digita um A, o computador diz A, né? Digita um B, o computador diz B, né? Certo? Isso é acessibilidade do seu programa, certo? Você se preocupar com essas pessoas que têm algum tipo de... Eu não sei se estou usando a terminologia correta, né? De algum problema na visão, né? Tem algum problema na visão, possa usar o computador, né? Se você quer deixar o seu programa acessível a essas pessoas, né? Para poder atender o maior número possível de gente, de pessoas, de clientes, né? De potenciais clientes, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, tá? O mínimo é isso, tá? O mínimo, você não quer porque eu sei que gravar a voz é um negócio que algumas pessoas acham complicado, né? Ah, eu acho minha voz feia, eu vou ter que pagar alguém para poder descrever tudo que meu programa está fazendo, né? Talvez, né? Mas pelo menos esse negócio de cor já é uma coisa que você pode resolver, né? A gente vai discutir aqui como você pega cores de forma que um daltônico consiga enxergar, né? Consiga operar o seu programa. A gente vai discutir isso. Aí existem as cores aditivas, e eu acho que a gente vai deixar isso para a próxima semana, porque senão já vamos passar demais, né? Eu vou falar dos tipos de cores aditivas e cores subtrativas.
Nós vamos discutir também do círculo cromático, né? E normalmente, quando a gente fala de cores, o ideal, quer dizer, o ideal não, é que é usado comumente nos programas, é usar o tal do círculo cromático, né? Tem até um nome para ele que eu sempre me esqueço. Não é nesse formato, né? Nesse formato, nessa faixa de luz visível, ele se coloca no formato de círculo, né? E tem algumas cores que não estão aqui, né? Vocês já perceberam que aqui não tem todas as cores, né? Nem todas as cores estão aqui. Por que nem todas as cores estão aqui? Porque tem cores que a gente consegue enxergar que não existem, tá? A gente vai discutir isso na próxima aula. Existem cores que não existem. Por isso que aquele negócio, né? Cor é da nossa cabeça, da nossa mente, tá? Tanto é que existem cores que a gente consegue formar na nossa cabeça que não existem no mundo físico. Quer dizer o quê? Que não existe um comprimento de onda, né, relacionado àquela cor, tá? Não existe, você não vai encontrar ela na natureza, normalmente. Mas a gente consegue ver, né? Que o nosso cérebro ele é ruim, mas também não é tão ruim assim, né? Ele consegue ver coisas que não existem, né? Tem alguma vantagem, né, evolutiva nisso, e a gente vai discutir isso na próxima aula. Deixa. Parar a gravação e fazer a chamada. Interrompeu não a gravação? Ou interrompeu o compartilhamento? Interromper a gravação. E